Olá, meu nome é Diego, sou graduando no curso de Tecnologia em Sistemas para a Internet, pelo Instituto Federal de Educação e Ciências de Uberlândia. Essa é a primeira videoaula do curso de Lógica de Programação, onde irei dar uma breve explicação sobre este assunto. Hoje vamos ver os seguintes objetivos: o que é lógica de programação, instruções, que são seus algoritmos, e programa, os compiladores. Primeiro, vamos entender o que é lógica de programação. Basicamente, lógica de programação é uma técnica de desenvolver algoritmos ou sequências lógicas para atingir determinados objetivos dentro de certas regras baseadas na lógica matemática e em outras teorias baseadas na ciência da computação, e que depois são adaptadas para a linguagem de programação utilizada pelo programador para construir o seu software. Um exemplo disso no nosso dia a dia que posso deixar é, por exemplo, um engenheiro. Ele precisa entender a lógica da construção civil, como as coisas funcionam, quais os elementos necessários, por exemplo, para se construir um prédio, ou até mesmo para se erguer uma parede, e saber quais são os passos a passos para que essa tarefa seja executada com sucesso. Da mesma forma, um programador ele precisa entender como que o compilador interpreta o que o programador escreve para se criar um programa. Para se criar um programa e o compilador entender o que estou fazendo, preciso dar instruções para ele, ou comandos, que é algoritmos, que são instruções. Um exemplo disso é uma receita de um bolo, onde você tem ali um passo a passo as instruções da receita. Então, se você seguir aquele passo a passo, com certeza você vai concluir ali ao final dessa execução, você vai conseguir fazer um bolo, ok? Com essas instruções e o objetivo que precisamos para fazer o programa, nós precisamos de um programa específico para entender isso, que é um compilador, que é um programa que vai entender essas instruções que vão escritas em uma linguagem específica do programa. Agora vamos praticar o que aprendemos. Para praticar o que aprendemos até o momento, nós vamos criar dois algoritmos simples. Então, seriam duas instruções para a realização de programas. Tá? Neste primeiro exemplo, vamos criar um programa que some três números e exibe o resultado desta adição. Então, este programa, para entendermos melhor, nós precisamos que o programa se inicie, que o usuário digite o primeiro número, que esse programa ele tem que receber a primeira informação, que ele receba a segunda informação, que é o segundo número, e que ele receba a terceira informação, que é o terceiro número. Depois do programa receber essas três informações, ele vai somar para mim, e depois ele vai exibir para mim o resultado. Depois de ele exibir o resultado, eu já fiz o que eu queria, então eu finalizo o programa. Então, esse algoritmo ele é escrito de linha por linha e todas as linhas são numeradas. Aqui eu vou demonstrar apenas nesse slide, não vou executar no programa. Tá? Então ele vai ser dessa forma. Primeiro, na primeira linha eu inicio o programa com o comando para iniciar. Na segunda linha, eu vou solicitar ao usuário o primeiro número. Então essa é a segunda execução do programa. Na terceira linha, eu vou solicitar ao usuário o segundo número. Na quarta linha, eu vou solicitar ao usuário o terceiro número. E na quinta linha, eu vou somar esses três números que o programa recebeu. Na sexta linha, eu vou exibir o resultado dessa soma. Então, aqui eu já executei o que eu queria, que seria que o programa somasse três números e exibisse o resultado desta adição. E na sétima linha, eu vou finalizar este programa. Então, eu mostrei para vocês aqui agora, isso é um algoritmo. Tá? Então, são passo a passo, são instruções para que o programa execute as minhas instruções. Isso é como uma receita de bolo. Tá? Então, seria passo a passo, assim como, por exemplo, uma pessoa faz um bolo, uma pessoa, por exemplo, troca um pneu de carro. Então, ele tem que ter um início e tem que ter coisas para executar aquele objetivo final. Neste segundo exemplo, eu vou utilizar aqui ir ao cinema. Ir ao cinema sim ou não. Então, eu vou utilizar aqui um condicional. Por exemplo, se você tem dinheiro para ir ao cinema, você vai. Se você não tem,
você não vai ao cinema. Você tem que ter o que? Dinheiro para pagar a entrada do cinema. Então eu fiz aqui um algoritmo bem simples, tá? Como que seria basicamente as instruções para que o ir ao cinema aconteça. Então, primeiro, como no exemplo anterior, vou iniciar o programa. Primeira linha, então, iniciei o programa. Na segunda linha, eu pergunto, tenho dinheiro ou não? Então, se eu tiver o dinheiro, na linha 3, se eu tenho dinheiro, se sim, eu vou ao cinema, que é a quarta linha. Se eu não tenho dinheiro, eu não tenho como ir ao cinema. Então, na sexta linha, eu deixo a mensagem: vá trabalhar para ter dinheiro ou peça o dinheiro emprestado para você poder ir ao cinema. Ok? Então, para finalizar, eu fecho o programa, finalizo o programa. Então, aqui tem mais um exemplo de um algoritmo, tá, de instruções para que o programa seja executado como eu quero. Então, nós temos que pensar logicamente quais passos, o que eu preciso, quais são o passo a passo para que o programa se inicie, execute aquela função e termine ela e me dê o resultado desejado e esperado. Hoje vimos lógica de programação, o que significa, né, o que vem a ser, as instruções, os algoritmos, e tivemos exemplos, e exemplo que seria o programa, o compilador. Nas próximas videoaulas vamos aprofundar mais nesse assunto, dar condicionais, instruções mais elaboradas, né, dar exemplos de compiladores que vamos utilizar e linguagens de programação que vamos utilizar. Então chegamos ao fim de mais uma videoaula. Lembrando que na descrição do vídeo temos um material de apoio e exercícios para fixação. Até a próxima videoaula do curso de Lógica de Programação. Dúvidas, entre em contato conosco através dos comentários desse vídeo ou pelo nosso site. Até mais!